Eu sou uma pessoa que realiza diversas tarefas ao mesmo tempo. Eu tenho tantas empresas, eu tenho tantos negócios, eu tenho tantas atividades. E pensando bem, será que se eu tivesse uma única coisa e concentrasse a minha energia naquilo, eu realmente não seria o bom o suficiente? Ou eu preciso realmente fazer tudo isso ao mesmo tempo? E é isso que a gente vai falar: foco. Geralmente, o foco é definido como a concentração da nossa energia para uma única atividade. É como se a gente tivesse ou tentasse tudo ao mesmo tempo, mas na verdade a gente nem consegue sair do lugar. E hoje, com essas informações disponíveis em diversas plataformas, a gente acabou vivendo e vivenciando várias vidas, várias noções. A nossa quantidade de informações aumentou. Isso possibilitou a gente fazer determinadas atividades. E também a nossa distração aumentou e muito. Então, quando eu falo sobre foco, eu falo sobre concentrar a energia. Às vezes é muito melhor concentrarmos a energia em uma única atividade do que nos gabarmos de realizar diversas atividades. Outra coisa também, sobre a questão de tempo. A questão de dormir 8 horas é extremamente importante. Existem muitas pessoas se gabando que dormem, tipo, 3 horas por dia, 4 horas. Isso é assustador. Primeiro que o nosso corpo foi programado para poder descansar. Se a gente não descansa, é como se fosse uma máquina. A mesma coisa. A máquina, se ela fica 24 horas ligada, ela tem um tempo de vida menor. E é isso que essa pessoa tem. E ela está vivendo ali de uma forma que ela fosse um zumbi. Porque quando você não dorme, você parece um zumbi. É isso. Então, por mais que existem pessoas batendo papo com isso, não reflete a realidade. A gente tem que entender e refletir. Por mais que para ela às vezes funcionou dessa forma, mas se ela fizesse da forma mais inteligente, talvez o rendimento seria ainda melhor. Sim, eu não vou tirar o esforço, o mérito de uma pessoa conquistar isso com o seu próprio suor, que não tem nada de errado. A questão é influenciar outras pessoas com uma informação que tem um potencial negativo. É importante as pessoas dormirem, é importante as pessoas descansar, para qualquer lugar. E descansar não significa descansar usando redes sociais, assistindo TV. É descansar dormindo, desligando a nossa mente. Na verdade, ela não desliga, né? Apesar de a gente estar dormindo, existe ali diversos estágios do sono que ele recupera e restaura a nossa energia. E é importante a gente passar por isso para poder a gente estar com a bateria 100% quando a gente inicia nossas atividades. Da mesma forma que é importante a gente concentrar a nossa energia em uma única coisa. Nesse sentido, tem dois pontos importantes. Como a gente precisa das coisas rápidos, por causa que essa revolução exige isso da gente, é, existe um processo mental que a gente acredita que tudo tem que ser rápido. E, na verdade, isso não está 100% certo. A gente tem que criar mecanismo para poder controlar essa ansiedade. Por exemplo, a gente tem uma corrida de 100 km, mas essa corrida de 100 km a gente não vai fazer em uma hora. É impossível, só se a gente fazer dentro de um veículo e a 100 km por hora ou mais. Fraciona ela em pequenas atividades. Se a gente fizer 1 km todo dia, que não é muito, a gente em 100 dias vai fazer essa corrida. Mas às vezes a gente só pensa no final e fala: hoje eu vou vencer isso, amanhã eu vou vencer outra coisa. E assim é naquele sentido, naquele propósito. Então é importante a gente ter essa divisão para a nossa vida, para as atividades que exigem tempo. É como se você fosse numa faculdade e achasse que você teria que terminar ela em um dia. São 4 anos. E tem muitas atividades que você aceita como prolongada, mas tem outras que você acha que tem que acontecer imediatamente. A gente precisa ter essa consciência para poder fazer as coisas da maneira mais eficiente. O outro ponto importante é cuidar da nossa vida. Quando a gente tem tempo livre, muitas das vezes a gente começa a cuidar da vida dos amigos,
dos famosos, de pessoas que não têm relação com a nossa. E é como se a gente fugisse da nossa realidade. A gente saísse do nosso mundo e dissesse como que a outra pessoa deveria agir. Quando, na verdade, a gente tem o tempo e a gente precisa usar ele para nós. Nesse quesito, a gente precisa ser individualista, pensar na gente, como que eu posso corrigir meus erros. Acordar de manhã e falar o que eu posso ser melhor que ontem. Ao invés de ficar falando sobre a vida do famoso, o que ele fez de errado, com quem que ele saiu, com quem ele não saiu, o que ele falou errado, o que ele não falou, a gente precisa se amar. Essa centralização dos cuidados é em busca de um propósito, é a conexão consigo mesmo. E é isso que a gente precisa. A gente precisa parar de cuidar da vida alheia e cuidar da vida própria.